processo de inventário simplificado existe? Será que existe uma outra maneira de transferir os bens para os herdeiros sem ser pelo processo de inventário? O processo de inventário é longo e burocrático, isso todo mundo já sabe. Mas existe alguma outra forma de transferir os bens para os herdeiros dentro de um processo? Existe sim, existe o procedimento de arrolamento de bens. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal a gente fala tudo sobre o seu patrimônio e a sua herança, tudo isso envolvido dentro do processo de inventário. Mas afinal, o que é o arrolamento de bens? Quando uma pessoa falece e deixa imóveis e bens no nome dela, obrigatoriamente a família vai ter que tomar alguma providência, ele vai ter que fazer algum procedimento para regularizar esses imóveis, esses bens que estão no nome do falecido. Quando nós não temos acordo entre as partes, ou os herdeiros são menores ou incapazes, ou então se deixa testamento, a gente necessariamente precisará fazer o processo de inventário judicial ou extrajudicial. Porém, quando não se tem herdeiros menores e quando se tem acordo, mesmo assim é possível fazer na justiça, através do procedimento mais simplificado do inventário, que é o arrolamento de bens. Dessa forma, a gente pode considerar que o arrolamento de bens é um procedimento simplificado do processo de inventário. Ele corta e une algumas fases do procedimento de inventário, que seria mais complexo e mais demorado. Por isso, geralmente o arrolamento é mais simples e ele é mais condensado e por isso mais rápido também. E o que é importante saber sobre o arrolamento de bens? Eu vou dar aqui alguns detalhes muito importantes sobre esse processo. Porque, primeiro, é necessário haver acordo entre as partes, ou seja, os herdeiros já têm que ter entrado em acordo sobre quem vai ficar com os bens, quais bens, o que vai para o inventário, tudo direitinho. É necessário que os herdeiros sejam maiores e capazes e que não exista testamento nesse processo. Segunda informação importantíssima sobre o arrolamento de bens. No decorrer do processo de arrolamento de bens, não será discutido a questão do imposto. Ou seja, a partilha vai acontecer sem ter que fazer o recolhimento do imposto. Como é que funciona isso na prática? A família vai entrar com a partilha, vai resolver quem vai ficar com os bens, vai discutir quem vai ficar com cada parte da herança e vai apresentar isso para o juiz, que vai homologar. Isso é como funciona na prática, tá, gente? Depois que homologa a partilha, é que vai ser emitido do juiz uma informação para a Secretaria de Fazenda do seu estado, informando quais eram os bens que estão no inventário, que estão no processo de arrolamento, que estão envolvidos, deixados por aquele falecido. E aí a Secretaria de Fazenda é que vai fazer a cobrança desse imposto, administrativamente ou judicialmente. Ou seja, são procedimentos separados. Um é com o juiz, o processo de arrolamento, e o outro vai ser com a Secretaria de Fazenda com relação ao imposto. Eles separam esses dois procedimentos. E por fim, é importante saber que mesmo no processo de arrolamento de bens, um advogado será obrigatório. E principalmente porque a gente condensa os atos. A gente faz todos os atos praticamente do processo de inventário no arrolamento já inicialmente. Então, o advogado tem que saber muito bem o que está fazendo e ainda prestar muita atenção na hora que for dar entrada nesse processo, porque se tiver alguma coisa que não esteja em conformidade com o que a lei exige, a juíza não vai homologar esse arrolamento. Isso vai fazer o seu processo demorar muito mais tempo. E quando vale a pena fazer o arrolamento de bens? Se vocês perceberem, o arrolamento de bens é bastante parecido com o inventário extrajudicial, aquele que é feito no cartório, que é muito menos burocrático do que o arrolamento. Então, quando vale a pena fazer um ou outro? Na verdade, a gente só vai optar pelo arrolamento de bens se a família não tiver condições de pagar o imposto. Porque dentro do arrolamento de bens é possível pedir ao juiz o levantamento de algum valor que o falecido tiver deixado ou até vender um bem para pagar o imposto.
Então a gente deve se atentar ao seguinte: no arrolamento não existe uma isenção de impostos. O que existe é uma postergação. Em vez de você pagar o imposto ali na hora da partilha, antes da partilha, dentro do processo judicial ou no cartório, na hora do ato, você tem que pagar, comprovar que pagou aquele imposto na hora, você vai postergar aquilo, fazer todos os procedimentos judiciais e burocráticos e depois a Fazenda vai vir te cobrando com relação ao valor dos impostos. Ou seja, não vai ter uma isenção desse imposto. É muito importante saber isso. E ainda, quando a partilha envolve bens imóveis, de qualquer forma, primeiro você vai ter que pagar o imposto para depois você levar no cartório para averbar essa transferência de bens. E aí no cartório você vai ter que comprovar que pagou o imposto. Ou seja, primeiro faz como é que ficaria isso? Vamos resumir aqui como ficaria isso. Primeiro você faz a parte judicial, encerra essa parte, faz a parte do imposto, encerra essa parte, comprova o pagamento, aí você vai para o cartório. Quando tem bens imóveis, é assim que funciona o processo de arrolamento judicial. Espero que fique bem esclarecido para vocês essa parte. Se esse conteúdo foi útil para você, já se inscreve no canal, curte o vídeo também e encaminha para quem você sabe que está passando pelo mesmo problema. Nesse canal, toda semana a gente tem vídeo falando sobre patrimônio, sobre herança, sobre direito de família. E também lá nas redes sociais, eu vou deixar aqui no link do Instagram também, eu falo sobre os mesmos assuntos. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, o vídeo fica por aqui, tchau! Será que as pessoas repararam que hoje eu tenho flores naturais em vez de artificiais? Ó, se você chegou até o final do vídeo, escreve flores aqui nos comentários, duvido!